tem aqui no estúdio o professor Carlos Martins. Boa tarde, professor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da TRFM. Boa tarde, minha amiga Ana. Boa tarde. Sempre é um motivo de muito prestígio poder estar aqui com vocês, compartilhando do conhecimento e aprendendo junto com vocês também. É isso aí. Você pode mandar mensagem pra gente pelo 972370937. A gente vai falar sobre o trânsito em Teresópolis, cada dia pior. E claro, né, a gente tem que ter honestidade intelectual. Isso envolve não só as ações do poder público, mas também a contribuição da população, né? A gente tem que ter uma verdadeira reformulação, uma cultura de trânsito, né, com responsabilidade para condutores, pedestres e, claro, o poder público com ações concretas para facilitar não só o tráfego de veículos, mas a mobilidade urbana, que é o foco central, talvez um dos temas mais comprometedores aqui na cidade, já que a gente enfrenta um número altíssimo de acidentes, né, professor? Correto. A mobilidade urbana é um complexo de ações que envolve pessoas, animais, cargas, veículos e como isso se relaciona dentro de um espaço urbano. Isso é a mobilidade urbana, que não é só o trânsito. Geralmente a gente acha que é só o trânsito, mas é um complexo de coisas que vai além de calçadas, sinalizações e também ações do ser humano. E aí, professor, antes da gente entrar para falar dos problemas que a gente tem enfrentado na cidade, que não são poucos, né? A gente ainda tem que encarar ações desastrosas por parte do poder público ao longo dos últimos anos, né? Que não tem gente com qualificação técnica, com competência, ou se tem, essas pessoas estão escondidas dentro da municipalidade, porque nem sempre quem ocupa os cargos, né, que requer a competência são os competentes. A política tem isso, infelizmente. E ao longo dos anos, a gente tem esse problema com a colocação de quebra-molas, de barreiras no trânsito, de tentativas, e não dá para ficar arriscando, experimentando. O trânsito pode custar caro, não só a título de prejuízo material, como também de vidas, né? Vidas que Correto. se perdem, né, professor? Eu sempre digo que a mobilidade urbana, ou melhor, a administração pública não é um local para amadores, porque envolve as nossas vidas. É algo muito arriscado a gente colocar em prática sugestões sem uma base técnica mínima. Então a gente precisa agir com muita responsabilidade. E quando envolve trânsito, pior ainda, Bruno. E esses problemas são recorrentes em Teresópolis há anos. Eu moro aqui há mais de 20 anos e escuto sempre a mesma coisa. Ações que não dão em nada, trazem mais prejuízo. Eu sou contra, Bruno, essa ação extroversa do Estado, esse poder punitivo, que a gente chama ius puniendi, né, o direito de punir. Sou totalmente contra. O Estado, ele nasceu para cuidar e beneficiar a população. O Estado ele tem que prever uma melhora na nossa qualidade de vida. E esse Estado impositor, punitivo, eu sou totalmente contrário. Ele tem que ser para nos proteger. E quando temos ações equivocadas que colocam em risco a nossa vida, vai contra todo aquele princípio da administração pública, que é a satisfação do interesse público. Exato. E, professor, antes da gente mergulhar nesse assunto, e a gente tem tempo para isso, inclusive você, que é motorista, né, condutor de veículo, que trabalha com Uber, enfim, com táxi, que faz transporte por aplicativo, de forma geral, motociclista, motoboys, né, que tem sofrido bastante também, essa galera que trabalha pesado todos os dias, chuva, sol, estão aí trabalhando para entregar, mototaxistas, enfim, motoristas de ônibus, são aqueles que vivem do trânsito, né? Vivem ali e que deveriam ser mais ouvidos, eu digo sempre, né? Porque existe a questão técnica e existe aquela prática, o cara que está ali com a mão na massa, que está com a barriga no fogão sentindo o calor. Exatamente. A gente tem em Teresópolis um atraso nesse sentido, visto que não é visto em nenhuma cidade, eu vou dizer aqui, tá? Das principais cidades do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu vi ontem que o plano diretor em Guapimirim está sendo debatido. A cidade de Guapimirim tem 34 anos e estão debatendo e fazendo audiências públicas e conduzindo a revisão ou a construção de um plano diretor sólido. Tudo começa por aí, professor. Ou seja, antes da gente falar de qualquer assunto,
A Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, não deveria estar focado na revisão do plano diretor? Tocou num assunto que, do nosso último encontro, eu ia falar e acabei não falando, até por causa do tempo, que o tempo é curto aqui. Bruno, entre 2018 e 2021, eu fui conselheiro no Conselho da Cidade representando a Estácio. Fui o primeiro conselheiro de conselhos públicos, conselhos populares da Estácio Teresópolis. E naquela época nós fizemos a revisão do plano diretor. Foi trabalhoso, foram muitos debates, audiências públicas e concluímos, enviamos para a Câmara. Até hoje não foi pautado. Então Teresópolis não leva a sério, eu digo Teresópolis, eu englobo tudo, não adianta a gente falar desse ou daquele, mas Teresópolis não leva a sério a coisa pública. Eu não sei se é por desconhecimento técnico, eu prefiro acreditar que seja por isso, ou de defesa de interesses privados. Pois é, a pergunta que eu vou fazer depois do comercial, nós vamos ter que chamar o comercial agora, é exatamente essa. Pelo amor de Deus, por que não faz a revisão do plano diretor? O senhor vai responder já com mais clareza isso aí. Porque não tem sentido uma cidade não fazer a revisão do plano diretor, que é central, um tema central para que a cidade comece a funcionar como tem que funcionar. Nossa tarde. Eu estou de volta agora, 14 horas e 46 minutos, para bater um papo com o professor Carlos Martins. Professor, o que é o plano diretor e por que a cidade está tão atrasada? E é por isso que a gente vê que a nossa cidade aí, cada dia que passa, vai ficando mais para trás, perdendo para municípios em volta aqui da região. Vou explicar de uma maneira bem simplificada. O plano diretor, ele que determina como vai ser utilizado o espaço público. Ele vai determinar onde vai ser uma área industrial, onde vai ser uma área agrícola, o gabarito dos prédios, o que pode, o que não pode, tipos de comércio para cada localidade. Esse é o plano diretor. Envolve toda a questão também de mobilidade urbana. Então, basicamente, é esse o plano diretor. E tudo que for traçado na cidade, eu digo que até que o plano diretor é a segunda lei do município, primeiro a lei orgânica, depois o plano diretor. Tudo que vai ser feito na cidade, construído, tudo que vai ser traçado e planejado, tem que obedecer o plano diretor. Então, se nós formos fazer, que eu sou favorável, um planejamento estratégico da cidade, o planejamento estratégico tem que ter como base a lei orgânica e o plano diretor. Ou seja, se não tem isso, a cidade não tem ordenamento público. Exatamente. E é essa doideira que a gente vê aí, né? Pois é, aí entra uma pergunta assim, eu como leiga nesse assunto, pergunto assim, temos vários problemas pontuais, né? Esses problemas já estão instalados e as várias gestões tentam resolver e não conseguem. O plano diretor, nesse caso, como é que ele vai se guiar? Qual vai ser o guia para ele ser implantado, reformulado? Ele vai nos problemas e fala, e vamos aqui, ó, as soluções estão aqui, porque assim, como é que você segue um padrão se você tem um monte de problema para resolver? Eu sei que é difícil, né? Sim, o plano, a revisão do plano tem que ser baseada em cima de dados técnicos. Porque, por exemplo, já tem uma área que está cheia de construção ali irregular, vai demolir? Vai derrubar tudo? Como é que fica? A gente tem o Estatuto das Cidades, a gente tem toda uma regulamentação, a gente já existe a nível nacional. E o que a Ana está colocando é muito relevante porque essa cidade é uma bagunça do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do ordenamento público. Tem que acabar com o que está... Tentar resolver... Vai desagradar algumas pessoas. Exatamente. O problema maior é o seguinte... Vai mexer no vespeiro. Existe um plano diretor que deveria ser observado. Infelizmente, por falta de fiscalização, esse plano não é observado, se constrói prédios de maneira irregular, se implanta comércios em locais que não poderiam ser implantados, esses comércios, porém não há uma leniência do poder público, infelizmente. E volto a falar, por falta de conhecimento ou até de conveniência para algumas pessoas. Então, para a gente ajustar isso no momento agora, é uma coisa complicada, pegar isso para se resolver, para seguir o plano diretor. Para descascar esse abacaxi. É uma coisa que vai ser bem difícil, né? Não é difícil, se tiver interesse. Tem que ter interesse. E nós temos hoje um Conselho da Cidade que é bem atuante. Como já falei, eu fui do Conselho da Cidade e também fui integrante da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana do Conselho da Cidade, por isso que eu estou aqui falando sobre mobilidade urbana.
existe esse Conselho da Cidade que faz pesquisas, que debate esses assuntos, e foi o que nós fizemos lá entre 2018 e 2021. Corpo técnico, né? É Com um corpo técnicos. técnico, são pessoas da sociedade que vão discutir isso aí. E se precisar, porque ali não tem só pessoas técnicas, tem pessoas comuns também da população. Eles vão buscar, e assim a gente fez, auxílio de pessoas que são experts em cada área. É isso que a gente precisa. E o bom gestor público, para quem não sabe, eu sou formado em gestão pública pela Estácio, me especializei em desenvolvimento territorial pela UERJ, fui da primeira turma de desenvolvimento territorial, que o nosso foco de pesquisa foi desenvolvimento territorial da região serrana. Então eu falo como alguém que está estudando sobre isso. Não sabe muito, mas estuda sobre isso. Então a gente precisa resolver esses pontos e, principalmente, nós precisamos da humildade dos políticos da nossa cidade. E eles precisam entender que eles não sabem tudo. Eles precisam conhecer quem sabe. Especialistas, né? Especialistas. E hoje nós temos... Tem que separar essa parte do cara que é bonzinho, que tem uma cara boa, uma lábia boa, bom político, e ele se cercar de gente qualificada para poder tocar uma cidade. Porque isso aqui, administrar... né, um restaurante, administrar uma loja, já é um desafio absurdo. Imagina uma cidade inteira. Com características distintas. Tu quer ver um exemplo de algo feito de maneira errada? E aquilo ali, eu vejo assim, não em relação às pessoas, mas da maneira que foi feito. Inclusive, os moradores falam sobre isso, a questão da Fazenda Hermitage. A Fazenda Hermitage foi colocado pessoas de várias localidades ali. De várias culturas, uma de Campo Grande, outra era daqui, por exemplo, da Várzea, do interior, pessoas com várias características, várias culturas diferentes. E aquilo ali, volta e meia, dá um conflito. E assim é a nossa cidade. São pessoas com várias características, por exemplo, eu moro em Albuquerque, se tu pega uma pessoa que mora em Albuquerque e coloca junto com uma pessoa que mora aqui na Várzea, tem um tipo de vida totalmente diferente. Comportamentos diferentes, gostos diferentes. Geralmente quem mora mais pro interior gosta mais de tranquilidade. Quem mora na Várzea gosta desse fervo, de movimento. Então, o gestor público, eu digo gestor público não formado em gestão, mas quem está gerindo a coisa pública, ele precisa ter essa percepção que ele vai ter que administrar, ele vai ter que conhecer essas diferentes realidades que nós temos aqui em Teresópolis. Se ele não tiver essa percepção, ele só tiver essa conduta, esse comportamento politiqueiro, político, em seu bonzinho, como tu falou, Bruno, a gente vai ter essa Teresópolis que está sendo degradada a cada dia. Eu olho Teresópolis com uma certa tristeza. Não é a mesma Teresópolis que eu conheci em 1996. Quando eu vim lá do sul, cheguei aqui e eu fiquei maravilhado. Isso aqui é outro mundo. O senhor chegou quando? Em 1996. 96. Eu era noivo da minha esposa, aí eu vim pra cá e me apaixonei. Aí eu voltei lá pra Bagé e disse assim, eu vou morar em Teresópolis. E pra vir do sul, né? Isso, pra do vir sul. Pra cá, realmente é porque a coisa era muito boa, Teresópolis né? realmente é uma cidade especial, né? Eu tenho dito o seguinte, o político acorda de manhã, os políticos pensam assim, há muitos anos isso, tá? A gente tem que ser justo. O que a gente pode fazer para piorar a situação do município? Porque é isso que dá a entender. Eu coloquei esses dias a fotografia da Praça Olímpica com aquele carramanchão, né? Com aquela eu descansei muito ali, marcava encontro com a namorada ali. Eu cresci numa cidade muito diferente da que ela é hoje, exatamente por falta de percepção. E quando a gente fala em revisão de plano diretor, gente, na prática a gente está falando do seguinte, daquele comércio que foi colocado num local que concretou toda uma área que ali era área de absorção de chuvas e tudo, ele concretou aquilo tudo, cortou árvores, né? E aí ele trouxe um impacto ambiental para aquela região e aí começou a dar enchente naquele ponto ali da rua. São aqueles prédios que são construídos em bairros sem nenhum estudo, sem pensar no esgotamento, não é isso? Não é por aí, professor? Exatamente, é por aí. E aí vai alagando a rua, quer dizer, os caras quando saem dando licenças deliberadamente, e a especulação imobiliária talvez seja o grande problema dessa cidade aqui, né? O que ocorre? Ele vai trazendo um prejuízo atrás de outro prejuízo, além, claro, de atingir o meio ambiente. E para piorar, se não bastasse tudo isso, para a gente não tirar o foco de onde a gente quer chegar, a gente tem intervenções
absurdas nas vias públicas, tornando o trânsito, que já é um problema, porque não foi pensado numa cidade para 30, 40, 50 anos. Não. Né? Foi uma cidade pensada, aquele pensamento limitado, curto, dos políticos anteriores. E aí começam a ter intervenções como muda nome de rua, muda sentido de rua. Será que esses caras entendem o impacto que eles causam quando fazem isso, professor? Só o fato de mudar o nome de uma rua, você traz um transtorno absurdo. E eles começam a mexer em coisas que parecem piorar mais, como o caso desses balizadores colocados no meio da rua, né? A gente já tem um povo aqui que uma boa parte dos nossos condutores, não sei aonde tiraram carteira de habilitação. Não foi lá no sul, não foi lá. Uma boa parte. Será que vieram de outras cidades, Ana? Eu só não gosto da seta aqui, Será não, que né? vieram de Problema Bagé? sério. Eu acho que foram esses gaúchos que estão tomando conta aí Meu do Deus, mundo. se não bastasse esse monte de condutor que não tem a mínima condição de dirigir, a gente ainda tem coisas como o que aconteceu agora essa semana, que o motorista perde o controle ao bater num balizador de concreto. Eu nunca tinha visto balizador Também de não. concreto, a primeira vez que eu vi. Eu via balizadores móveis, né, aqueles de plástico, que são colocados como medidas provisórias, né, de improviso ali, você precisa mudar um sentido de rua, aí você usa balizadores. Mas de concreto, eu nunca tinha visto, concretar o balizador. Eu vejo esses balizadores, essas lombadas malucas que colocam, como aquela criança que é muito levada. E ela vai, quer meter o dedo na tomada. Aí o pai, sem muita noção, ele pega, deixa o fio meio para fora para a criança levar um choque mesmo e aprender a não mexer na tomada. E é mais ou menos isso. Pessoal, eu concordo que tem gente que abusa, e assim, é um percentual muito grande de motoristas que abusam no trânsito com alta velocidade. Facilmente aqui na reta o cara bota 80 por hora. Facilmente, tem gente que até ultrapassa isso. Tem que ter um limitador para esse tipo de conduta, porque o dever é do Estado. Quando eu digo Estado com E maiúsculo, né, se traduz em prefeitura, cuidar do trânsito, trazer paz para o trânsito. Mas essa paz, ela não pode vir a qualquer custo. Essa paz, ela tem que surgir para ambos os lados, para o motorista e também para o pedestre. E quando a gente coloca essas lombadas, e principalmente aquela ali na frente do Green Fruit ali, que aquilo ali era uma coisa óbvia que ia causar acidentes. Professor, e estava muito pior. Eu fui um dos primeiros, o senhor deve lembrar, a fazer denúncia. Eu lembro Eles disso. fizeram uma rampa assim, ó. Aí a gente começou a denunciar, eles foram mudando a inclinação. Eu queria Né? saber Eles foram quem... mudando. Eu coloquei. Ia ser muito pior. Um verdadeiro absurdo, inclusive violando leis. Existem leis leis. que quando se coloca faixas e lombadas, se tem medidas. Não é assim. Exatamente. Não é vamos fazer um morro aqui para tentar reduzir a velocidade. Não é isso. Não, gente. aquilo ali é regulamentado, né? Claro. É normatizado. Eu até queria saber quem foi o engenheiro que projetou isso aí. Até hoje a gente não tem o nome do engenheiro. Provavelmente não tenha. Eu acho que não assinaram. E o que acontece? Se a gente parar para pensar, tirou vidas ali. Foram 2 rapazes, ou teve uma terceira vítima, acho que foram 2, né? Que pularam, foi um acidente, pularam ali com a moto, e foi um acidente horrível. Depois teve um carro que capotou, mais de um carro da polícia que também sofreu acidente. Então a gente precisa pensar, eu não posso tentar frear um problema causando outro. Então, recursos tecnológicos, né? Usar Sim, a tecnologia seria exato. uma alternativa a essas construções que fazem no meio Sim. das Hoje, ruas? na mobilidade urbana moderna, não se usa mais esse tipo de medida pré-histórica. Aliás, tem lei proibindo colocar lombadas, né? Existem leis hoje Isso, proibindo. exatamente. Várias cidades, inclusive, do Brasil, estão substituindo esse tipo de medida. Quer ver um exemplo? Estados Unidos, não existe quebra-mola lá. Até existem aqueles caminhões cegonha, eles ficam 4 dedos do chão. Caminhões cegonha lá nos Estados Unidos. Tem tem um caminhão que é o... Esqueci o nome dele. Ele é mais baixo, assim, para carregar implemento, máquinas grandes, trator de esteira. Low boy. São 4 dedos, 3 dedos do chão, baixinho. rente, né? Porque não tem quebra-molas. A gente já tem buraco à beça aqui, que aliás, Teresópolis é buraco para todo lado. Quanto é rua, você tem buraco.
E aí eles colocam os quebra-molas fora da legislação. Se não bastasse isso, colocam balizadores de concreto no meio da Cara, rua. aquilo ali é um absurdo. Quer dizer, e melhora? Reduz o número de acidentes? Claro que não. Pelo contrário, provoca esses absurdos, né, professor? Como esse que aconteceu ali na esquina da Padaria Império, que foi um horror, a senhora não estava correndo, simplesmente, pelo que eu vi no vídeo, ela bateu com a roda dianteira no balizador, como ele é concreto e ferro, uma coisa maluca. Levantou o carro. Levantou. Vocês imaginem se aquilo ali estivesse ocorrido por volta aí entre 16 e 18 alta horas. velocidade. Não precisa em alta velocidade. Pegava um outro carro. Entre 16 e 18 horas. Ela foi parar em cima da calçada, né? Teria, de repente... Uma fatalidade. Causado uma fatalidade, machucado uma família. Então a gente precisa entender que o poder público precisa proteger o pedestre e também o condutor. Isso... Agora, professor, muita gente defende a instalação de quebra-molas porque é muita velocidade, é muita desordem no trânsito. E aí a Ana falou muito bem. A gente sabe de diversas cidades que melhoram a iluminação em via pública, melhoram a sinalização e tecnologia para reduzir velocidade. Lombada eletrônica. Sou contra, sou contra. Eu tenho uma certa restrição em relação a radar na cidade, mas nesse caso é necessário. Se colocássemos 2 radares, um ali perto do supermercado Extra e um outro aqui por perto da prefeitura, por exemplo, reduziria em muito a velocidade. Professor, o que eles não pensam? Olha que coisa, Ana. As viaturas, por exemplo, precisam de velocidade, às vezes ficam presas nesses obstáculos. Exatamente. Como é o caso dos balizadores mesmo. Imagina... Eu já vi um caso ali na Tenente Luiz Meirelles, a ambulância não conseguir passar porque não tinha Exatamente. O cara não tem como tirar o veículo da frente. Eu às vezes fico pensando, por exemplo, como os bombeiros precisam enfrentar tantos quebra-molas nessa cidade. Você imagina, o bombeiro está policial lá indo pro atendimento, enfim. Foi o que aconteceu com a polícia, Difícil. com o carro da polícia que perdeu o controle e bateu ali na reta. Exato. Quer ver outra coisa, Ana? O ambulância com paciente dentro, tendo que ficar passando em quebra-mola. Quer dizer, você reduz a velocidade do resgate, você aumenta a velocidade, a demora no resgate, você tem problemas de desvio dos veículos. Quer dizer, a cidade precisa passar por uma mudança concreta, De senão modernização. Modernização, e isso é necessário estudos. Não adianta nós querermos fazer coisa como... Boas ideias. Planejamento, né? Um bom planejamento em cima disso. Como tem, né, um ditado aí que de boas ideias, boas intenções, o inferno está cheio. Exato. Nós precisamos de planejamento, precisamos planejar Teresópolis. Bruno, eu falo isso há muito tempo. E as pessoas assim, Carlos, tu fala sempre a mesma coisa. Mas essa é a base, é o planejamento. Quando a gente vai casar, a gente primeiro vai noivar. Aí a gente vai, por exemplo, comecei a namorar minha esposa, noivamos e já noivou, o troço fica muito sério. Aí já, olha, nós vamos casar tal dia. Eu conheci minha esposa e casei 7 meses depois. Aí a gente vai alugar, vai comprar casa. Quando que a gente vai comprar casa? A gente vai planejando tudo, até quando vai ter filho. E na cidade é a mesma coisa. Na cidade a situação é mais séria ainda. A gente, na nossa vida, a gente dá um jeitinho daqui, dali, como todo brasileiro. Mas na cidade... É um todo, né? É coletivo, um todo, né? vai mexer com a vida das pessoas. E esse é o problema. Isso começa no dia 6, dia 5 de outubro. Quando a gente vai escolher os nossos representantes. Então o conselho, professor, vamos dar uma parada, respirada, vamos ver onde estão os problemas e vamos chamar especialistas para a gente repensar algumas várias falhas que Exatamente, temos. É pensar a cidade. E isso, a gente tem que esquecer as ideologias, né, as siglas partidárias. Tem lá o fulaninho que entende, vamos conversar com ele. Ele vai dar uma boa ideia. Eu vou falar uma coisa aqui, vou me atrever a falar uma coisa aqui. O professor Leonardo, prefeito de Teresópolis, quando presidente da Câmara, ele tinha uma habilidade gigante de ouvir as pessoas. Eu acho que é isso que o prefeito, que assumiu a cidade tem 7 meses, ele tem que fazer. Ele tem que pegar e falar assim, olha, eu quero ouvir todo mundo, traz para cá, vamos sentar, quem é corpo técnico nessa área, as universidades, vamos chamar todo mundo para pensar a nossa Teresópolis querida, é que é a nossa cidade. Nossa. E se o prefeito fizer isso, olha só, o Vinícius teve essa chance, os prefeitos anteriores tiveram essa chance, e o Leonardo está tendo isso agora, essa oportunidade agora como prefeito eleito, ponto. Prefeito, chama as universidades, chama quem tem conhecimento técnico,
para discutir essa cidade no seu gabinete. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer um bom mandato. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Né, professor? Para a gente fechar, estourei o tempo aqui, a Ana já me olhou de lado ali. Antes de tudo, o político ele tem que ser povo, porque ele trabalha pelo povo e é pago pelo povo. Então ele precisa ser povo, simplicidade, andar no meio público aí conversando com as pessoas. Eu que já acabou o tempo, queria agradecer a oportunidade, rapidinho, é um assunto assim que a gente fica aqui 5, 6 horas conversando. Para podcast. É um assunto muito bom. E para quem quiser me acompanhar, Carlos Martins, gestor público, em todas as redes sociais. Nós estamos lançando, até já vou lançar aqui, Bruno, rapidinho aqui, nós estamos lançando uma série de fascículos ensinando cidadania, política não partidária, a boa política pública, a partir dos 3 anos de idade. Serão cartilhas onde a gente vai unir as famílias para que elas possam debater assuntos como esse aqui que a gente está debatendo. Muito bom. Conhecer os símbolos nacionais, as histórias, os grandes heróis da história do Brasil. São vários fascículos que a gente vai estar lançando. E aí, para isso, é só te acompanhar lá no Instagram. Lá no Instagram, a semana que vem já vai estar no ar isso aí. É isso aí, muito bom. Parabéns, professor, mais uma vez, muito obrigado. Ana, desculpa mais uma vez. Tá perdoado. Me perdoa. O tema é bom. 6 minutos.